Nós vamos ler em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O livro de Jeremias aqui, em especial esse capítulo 29, está se tratando de mais uma falha do povo hebreu, de mais uma falha de Israel, de mais uma falha do povo de Deus. Falha esta que levaram eles cativos por mais 70 anos. E aí Jeremias deixa essas palavras no versículo 12 e no versículo 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é um recado que Deus nos dá através de Jeremias. Que independente do que estejamos passando, independente do que estejamos vivendo, Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para nos atender. E aí agora eu te pergunto, orar e falar com Deus tem diferença? Para você está orando a Deus ou você está falando com Deus tem diferença? A necessidade que você tem de orar a Deus e de falar com Deus está sendo suprida? As suas dificuldades, os seus tropeços, as pedras que jogam contra você, está te fazendo caminhar para mais perto ou para mais longe de Deus? Para mais perto da oração ou te afastando? Eu perguntei tive que buscar os nossos universitários, né, Rodolfo, para responder essa seguinte pergunta. Até para mim foi complicado. Orar e conversar com Deus tem diferença? Tem diferença, irmão Edílio? Orar e conversar com Deus? Tem. Foi essa a resposta também que eu tive. Só que o irmão me explicou o seguinte: se pegarmos a essência de orar a Deus, e se pegarmos a essência de conversar com Deus, não tem diferença, é a mesma coisa. E aí nós vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que passaram por situações diversas e que em um momento nós entendemos que eles estavam conversando com Deus. Em outro momento, nós vamos ver que estavam orando a Deus. A conversa com Deus, ela pode ser definida numa situação que nós podemos viver aqui, eu conversar com o Rodolfo, eu conversar com o Diego, e ele estar me respondendo no mesmo instante, uma conversa paralela entre duas pessoas. A oração, você está falando. É como se eu aqui na frente estivesse nesse momento fazendo uma oração a Deus e Ele só escutando, assim como vocês estão. Na mensagem, o pregador aqui fala e vocês só escutam. Na lição bíblica, o professor fala, mas vocês também respondem. Se formos pegar numa situação geral, conversa e oração seria isso. Mas na intimidade, na essência do falar com Deus, oração também é falar com Deus. Oração ou falar com Deus é o mesmo ato, é a mesma coisa. Talvez você não vai ter a resposta naquele momento. Talvez você não vai escutar Deus falando com você a resposta naquele momento. Mas na oração, você também está falando com Deus. Na oração,
Deus pode solucionar os seus problemas, ou também pode puxar sua orelha. E isso nós vamos ver no momento que Deus está falando com Moisés. No momento em que Deus desce naquele monte, na sarça ardente, faz aquela sarça pegar fogo, Deus começa uma conversa com Moisés. Moisés vai falar com Deus, acredito eu que pode ser a primeira vez que Moisés fala com Deus naquele momento. Até mesmo porque Moisés aprendeu até os 3, 5 anos de idade, quando ele vivia com a mãe dele, sobre esse Deus, quando era criança. Passou daí, foi viver como egípcio, e depois um tempo no deserto, onde Jetro deu a ele um maior conhecimento sobre esse Deus. E esse é o primeiro momento que Moisés fala com Deus. Só que Deus já chega para Moisés, falando com Moisés: Moisés, você vai fazer isso para mim. Moisés, eu quero que você vá até o faraó e tire o meu povo. E aí Moisés começa essa conversa com Deus a indagar. Irmãos, Deus é paciente. Deus é sabedor de todas as coisas. E Ele vai conseguir te convencer do que Ele quer. Você pode fazer como Moisés. Tem inúmeras desculpas para não fazer o que Deus quer. Mas Deus, quando fala com você, Ele consegue te convencer. Os argumentos dele são melhores do que os nossos. A conversa com Deus que Moisés teve a oportunidade de presenciar deve ser maravilhosa. E que poucos como Moisés teve essa mesma oportunidade. Deve ser uma coisa tremenda. E nessa conversa com Deus, Deus convence a Moisés que ele sim, que ele vai até o faraó tirar o povo dele do Egito. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados de tal maneira que quando Moisés usa o último argumento dele para tentar, talvez, se livrar dessa tarefa, ele fala assim: eu sou um homem que não consigo falar ao público, sou um homem de poucas palavras. Moisés, você vai. Arão já está vindo para o deserto te encontrar. Arão já está vindo, Moisés, te encontrar para vocês irem fazer essa tarefinha para mim. E aí nós vemos que maravilha pode ser esse conversar com Deus, esse escutar Deus face a face, podemos dizer assim. Porque ali naquela sarça ardente, uma sarça que não se consumia, Deus se apresentou a Moisés como aquele fogo que não consumia a sarça. Então Deus se apresentou a Moisés e eles conversaram face a face. E aí nós vamos, se pegar a história de Moisés, nós vamos ver inúmeras vezes onde eles tiveram outras conversas. Porque a própria palavra de Deus disse que nunca teve um outro profeta que teve essa oportunidade de conversar com Deus igual Moisés teve. E aí nós não podemos nem comparar, porque eu estive pensando ao fazer esse estudo para falar aqui hoje, mas Moisés teve essa oportunidade de falar com Deus face a face. Mas os discípulos também teve. Então assim, será se foi a mesma coisa? Deus, com os discípulos, ele estava ensinando os discípulos, estava andando com os discípulos face a face. Moisés teve um conhecimento diferente e Deus fala que não houve e não haverá nenhum outro como ele. Então assim podemos entender que essa intimidade, essa conversa que Moisés tinha com Deus era diferente, era também diferente de uma conversa que Deus pudesse ter com os discípulos,
Foi uma coisa diferente. Foi uma experiência totalmente diferente. E na oração, nós temos a oportunidade de contemplar, de ter a esperança de que os nossos desejos, nossas ansiedades, elas podem se desvair, podem virar nada, que os nossos medos, que aquelas dificuldades que vêm contra nós, que podem sumir. E para justificar essa fala minha, eu uso um outro homem também grande, conhecido pelos irmãos na palavra de Deus, que se chama Daniel. Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, virado a sua janelinha aberta, entrava no seu quarto, orava 3 vezes ao dia, com sua janela virada para Israel, porque nessa época ele era cativo. E o problema que vem contra Daniel, era impossível de se esvair desse problema, era impossível de se livrar desse problema, mas a intimidade de oração com Daniel era tão grande, a intimidade de oração de Daniel com Deus era tão grande, que quando ele vai enfrentar, ele vira para o rei e fala assim: rei, não temas, pode fazer valer o seu decreto, pode me mandar para a cova dos leões. Daniel é jogado na cova dos leões, e tem alguns filmes que falam que ele até usa os leões de travesseiro, leões famintos. Já ouvi essa fala que Daniel, naquele momento que é jogado, usa os leões como travesseiro. Com certeza aquele homem, da mesma forma que ele dobrou os seus joelhos 3 vezes ao dia na sua casa, ele também dobrou os joelhos ali naquela cova dos leões, e agradecendo a Deus naquele momento ali. Porque se formos pegar a continuação da história de Daniel, no dia seguinte, quando o rei chega e pergunta: Daniel, meu amigo, você está vivo? Daniel fala: estou, meu Deus me protegeu. Tira Daniel daquela cova dos leões e pega aqueles outros homens que tramaram contra Daniel e joga. A palavra fala que aqueles homens nem tocaram ao chão, que os leões já os devoraram antes mesmo que eles caíssem lá dentro. Então você vê que a intimidade com Deus, quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, essa intimidade pode chegar a tal ponto de nos dar uma tranquilidade, independente das dificuldades que a gente vai enfrentar. Se estendermos um pouquinho mais, vamos pegar uma mulher que vivia angustiada. Uma mulher que sofria por vários anos, uma mulher que sofria por querer uma bênção e não ter recebido. E chega um ponto da sua vida que ela é considerada como embriagada, como bêbada. Ela está ajoelhada aos pés do Senhor no templo e é considerado como bêbada. Ana orava no templo, pedindo ao Deus Criador que lhe concedesse um filho. E nesse momento de oração, nesse momento que Ana fala com Deus, ela é considerada como bêbada, é considerada como uma mulher embriagada pela forma que ela está falando. Mas Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ana, por mais que foi considerada dessa forma pelo profeta, Deus estava escutando a sua oração. E imediatamente, Deus fala com Ana através do profeta: vá em paz, a tua oração foi ouvida. E depois Ana volta para poder dar a sua oferta ao Senhor, que seria Samuel. Então, irmãos, aí nós temos
vários momentos da palavra de Deus que nos mostra que as nossas orações são ouvidas. Que as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas conversas com Deus, ela é ouvida. Talvez nós não vamos ter oportunidade, nós não vamos ter oportunidade de falar com Deus, assim como Moisés falou, assim como Josué falou, que Josué também escutou a voz de Deus em alguns momentos da sua vida, assim como os discípulos escutaram ali todo aquele ensinamento durante 3 anos e meio, eles estavam com Deus, escutando a palavra de Deus através do próprio Deus. Mas no nosso íntimo, no nosso mais profundo íntimo, nós podemos sim conversar e escutar Deus falando conosco. Se Ele vai falar, como falou com Ana, se Ele vai falar como falava com Daniel, Ele vai falar. No nosso tempo, no seu tempo não sei, mas no tempo dele Ele vai falar. No tempo dele, Ele vai responder às nossas orações. Porque existe vários textos na palavra de Deus que nos mostra que Ele responde às nossas orações, que Ele responde às nossas súplicas. E Ele deixa bem claro isso no capítulo 29, versículo 12 e 13 de Jeremias. Que então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele deixa bem claro e deixa o caminho aberto, que quando a gente buscar Ele através da oração, que quando a gente quiser falar com Ele, que quando a gente quiser conversar com Ele, Ele está ali pronto para nos ouvir, que nós vamos achar. Não é uma coisa difícil de se alcançar, é simplesmente buscar, é simplesmente querer conversar com Ele de todo o nosso coração. Tiago também reforça no capítulo 1, versículo 6, peça com fé e não duvidando. Peça com fé e não duvidando. Ore a Deus com fé, que os seus problemas serão solucionados. Ore a Deus com fé, que Ele escutará o seu pedido. Eu não falo aqui com vocês quando esse pedido será atendido, mas através da palavra de Deus, eu consigo te dar certeza absoluta que o seu pedido, com fé, ele será atendido. Que o seu pedido, com fé, com coração aberto, ele será atendido. E Ele também, através até mesmo da oração, nos exorta. Mateus capítulo 6, se eu não me engano, Mateus capítulo 6, que ele fala: não useis de vã repetições. Quando orares, não fazeis como aqueles homens que oram na praça para todo mundo ver. Quando for orar, entre em seu quarto e ora ao seu Deus que te ouve. Ora ao seu Deus que te ouve. Ele quer que você fale em segredo, Ele quer que você fale no quarto e já te diz, Ele te ouve. Não faça como os hipócritas que orem nas praças. Não use de vãs repetições. E essas vãs repetições eu entendo que, se continuarmos no versículo, não é orar demais, é pedir o que você quer.
Se você pede hoje, se você pede amanhã, se você pede depois, isso não é repetição. Isso é você ser insistente. Isso é você querer e insistir naquilo que você quer. Mas o que a palavra fala de vã repetições é que a pessoa passa 2 horas orando. Falou 5 palavras diferentes com Deus. Isso eu entendi como vã repetições neste texto de Mateus capítulo 6. Então Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós busquemos. Ele quer que nós conversemos com Ele. E Ele nos dá essa abertura. Ele nos ensina como fazer. Ele não só quer, como nos ensina, como nos instrui como fazer essa oração, como fazer essa conversa com Ele. E cada vez que nós fizermos isso, acredito eu, mais intimidade você terá com Ele. Mais intimidade nós teremos com Ele. Mais fácil será, irmão, de nós escutarmos o que Ele tem para nos dizer. A oração feita com fé, acreditando que seremos respondidos, ela é tão poderosa que livrou Daniel da boca dos leões. Então por que essa oração também, feita com fé, não pode nos livrar dos nossos problemas, das nossas aflições? Ela pode. É isso que Deus nos ensina. É isso que Deus promete para nós. Podemos até ser considerados loucos e embriagados como Ana foi, mas somente Deus nos entende e nos ouve, podendo assim atender aos nossos pedidos. Somente Deus. Existe um hino de Cassiane que fala assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A oração é alimento, porque ela nos revigora, ela nos levanta. Um justo, ele pode passar pelo sofrimento, mas ele não fica no sofrimento. Ele sempre terá a resposta, pois Deus sempre dará essa resposta a ele. Pois quando você ora, quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, com fé, nós recebemos essa resposta. Um hino que é cantado aqui na igreja, foi até cantado final de semana passado, e eu peço Lucas para tomar o seu posto aqui. 2 estrofes desse hino dizem o seguinte: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Quando você ora a Deus, você sente isso aqui? Eu confesso para os irmãos, eu tenho sido falho nas minhas orações. E eu não ia falar sobre oração hoje. Eu estava com vários temas em mente para poder falar, e oração não era um deles. Mas eu tenho um aplicativo no telefone que ele são temas bíblicos. E quando eu cheguei em casa, falei com Kelly, eu vou almoçar na minha mãe, estou indo para casa, que aí lá eu vou estudar para poder a mensagem. Já tinha me passado pela cabeça várias situações para a mensagem de hoje, vários temas, vários versículos, mas oração não tinha passado. Quando eu abri o tema, quando eu abri esse aplicativo, o primeiro tema que eu cacei foi oração. Não sei o porquê,
Mas o primeiro tema que eu cacei foi oração. Fui nos outros, olhei os versículos que tinha nesse tema, fui nos outros, mas no final acabei ficando com esse tema. E aí eu peguei esses dois hinos que me veio à mente, tanto é que eu procurei Lucas para lembrar desse segundo. E é isso, exatamente o que esses hinos falam, que a oração nos traz. É isso que esses hinos falam, que o conversar com Deus nos traz. E por mais que eu tenha sido falho nesse ponto, algumas vezes eu já senti isso aqui na oração. E você, irmão? Você tem sentido isso aqui na sua oração? Você tem sentido isso aqui no seu conversar com Deus? A segunda parte desse hino fala: falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Só Deus pode nos dar forças para viver. E essa força nós vamos conseguir nele através da oração, através do falar com Deus.